Nesse momento você vai acompanhando a chegada do zagueiro Vitão, a primeira contratação do Flamengo para a temporada de 2026, vai batendo no peito. Olha aí o Vitão recebendo a faixa da torcida do Flamengo, chegando para assinar, colocando o boné da Urubuzada, o zagueiro Vitão. Aqui, ó. Toma aí. Vitinho, mandou te dar aí, ó. Vitinho, ó. Segura aí, ó. Vitinho, levanta aí, amigo. Vitinho, Urubuzada, aqui, Vitinho. Levanta aí, ó. Vitinho, Urubuzada. Vitão aí recebeu a faixa da torcida organizada do Flamengo, a Urubuzada. Vocês viram aí, né, a chegada de Vitão no Rio de Janeiro, ele que está de férias, né, e irá se apresentar no dia 9 de janeiro no CT do Ninho do Urubu, e o Flamengo gastou simplesmente 65 milhões de reais na contratação do zagueiro de 25 anos, e inclusive o Flamengo ofereceu pagar esse valor à vista, né, lembrando que o Flamengo irá perdoar a dívida do Internacional, que ele tem esse débito aí com o Flamengo por conta da contratação de Thiago Maia, e o Internacional ainda não havia quitado esse débito com o Flamengo. Então o Flamengo irá perdoar essa dívida, né, e junto disso irá pagar a diferença à vista aí pelo Vitão, e o Vitão se apresentará dia 9 de janeiro aí, essa data que foi divulgada pelo GE, beleza? E o zagueiro irá, então, fazer parte aí do elenco do Flamengo em 2026, reforçando ainda mais o Flamengo. E vamos ver ainda nesse vídeo, galera, o Flazoeiro, né, falando sobre o interesse do River Plate no Vinha, o lateral aí que está, vamos dizer assim, esquecido no Flamengo, disputou poucos jogos essa temporada e o River Plate vem forte aí querendo a contratação desse lateral, beleza? E também vamos ver aí o que ele falou sobre Caio Jorge. E vamos ver também o que o paparazzo rubro-negro falou sobre o interesse do Napoli em Carrascal e sobre as mensagens que o Flamengo não respondeu de Marcão, o pai do Gerson. Mas, galera, antes da gente ir de fato pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, beleza? Para fortalecer o canal, ajudar a crescer ainda mais, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos falar agora sobre a situação do Matias Vinha, isso porque o River Plate fez uma nova proposta ao Flamengo tentando um empréstimo do lateral. E o Flamengo já decidiu que pela saída do jogador só aceita se for vendendo, não vai aceitar negociar por empréstimo ou num valor que seja muito abaixo daquele que o Flamengo entende que é o valor específico merecido ali para receber pelo Matias Vinha. Além do River Plate, existem outras equipes interessadas na contratação do lateral esquerdo do Flamengo que não vinha recebendo oportunidades com o técnico Felipe Luiz. Grande parte da torcida defende a permanência do Matias Vinha e defende que o Flamengo dê mais oportunidades para ele no ano de 2026. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu falar agora sobre Caio Jorge, porque ontem saiu a informação de que o Flamengo teria proposto pagar ao Caio Jorge pelo menos próximo do dobro do salário que ele recebe lá no Cruzeiro. Ele que tem um salário ali mais ou menos na casa de R$1 milhão, o Flamengo estaria disposto a dar uma excelente valorização salarial ao jogador. O que acontece, gente, é o seguinte, o Samuel Venâncio, ele que traz muitas notícias, muitas informações, muita coisa do Cruzeiro, é um cara muito bem informado lá, ele trouxe a informação que tanto o Caio Jorge, tanto o seu staff, que são as pessoas que trabalham ali na gestão da sua carreira, não vai fazer nenhum movimento para poder forçar uma saída. Existe uma gratidão muito grande por parte do jogador ao Cruzeiro que acreditou nele, o Caio Jorge, que tinha saído do Santos, ido para a Europa, não tinha dado certo na Europa, o Cruzeiro acreditou, foi lá, comprou ele, trouxe ele, deu a chance e ele teve uma excelente temporada de 2024. Por conta dessa gratidão que o jogador tem para com o Cruzeiro, ele não vai forçar a saída, mesmo tendo aí a proposta de praticamente o dobro do salário nas suas mãos, e o Flamengo fazendo aí uma proposta que seria, com certeza, a maior negociação interna do futebol brasileiro. Samuel Venâncio trouxe a informação e disse que não, o Caio Jorge não vai fazer nenhum movimento, e que inclusive já fez questão de deixar isso aí claro, até porque já vazou para a imprensa que ele não vai forçar a saída do Cruzeiro para o próximo ano. E assim, gente, vai ser muito difícil que o Flamengo consiga concluir essa negociação, isso porque o Pedrinho tem muito dinheiro, cara. Eu tava vendo que o mercado BH faturou, se não me engano, 28 bilhões de reais em 2025. Então, assim, é muita grana, é muito dinheiro. Ele não precisa. É o que ele falou, né? Ele deu uma entrevista, ele falou: só vendo por 50 milhões, não quero vender para o Flamengo. Ele falou assim, com todas as letras: só vendo por 50, não quero vender para o Flamengo, não estou precisando de dinheiro, o Cruzeiro não está precisando de dinheiro. Então, assim, é muito complicado, ou vai ser muito complicada essa negociação envolvendo o Caio Jorge, e eu acho até que o Flamengo não deve ficar se desgastando. Já viu que o Pedrinho não vai facilitar, já viu que o jogador não vai forçar a saída, parte para outra. Tem o Marcos Leonardo lá no Al Hilal, que vai precisar sair do Al Hilal. Eu acho que o Flamengo já pode começar a reberar ali o Al Hilal tentando a contratação do Marcos Leonardo, que é um jogador também de muita qualidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou começar falando sobre a questão do pai do Gerson, porque a gente teve aí o Marcão, pai do jogador, procurando a gente para dizer que procuraram o Flamengo antes de negociar com qualquer clube do Brasil.
mandaram mensagem pro Boto, que o Gerson queria voltar ao Flamengo, queria primeiro falar com o Flamengo antes de falar com qualquer clube, e que o Flamengo não respondeu a eles. Eu procurei ouvir o lado do Flamengo, eu acho importante a gente sempre escutar o lado do clube, né? Falei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo para saber se procedia, que eles tinham recebido um contato do pai do Gerson, e eles me passaram que sim, que eles receberam um contato do pai do Gerson, mas que não chegaram a dar prosseguimento. Eu falei, mas ele falou que vocês ficaram de dar uma resposta, não deram resposta. Aí eles falaram para mim, olha, não sei o que o Boto fez, mas a gente em momento algum cogitou o retorno do Gerson. O Flamengo não tem interesse no jogador agora. Então, a questão é essa. O pai do Gerson tentou procurar o Flamengo antes de procurar qualquer outro clube. O Flamengo não respondeu, o Marcão. Uma fonte ligada à diretoria falou que não há interesse nenhum no Gerson e que talvez é direito do jogador também procurar um clube que queira, mas que o Flamengo não tem interesse nenhum na contratação dele. Não me explicou se é questão financeira, não me explicou nada, tá? Mas o Flamengo não tem interesse na contratação do Gerson neste momento. Então, só para passar para vocês, o Flamengo não tem interesse no retorno do Gerson, tá? É uma informação, estou trazendo aqui, respeito máximo ao jogador, a história que teve no clube, independente do que aconteceu na saída, mas o Flamengo, o Felipe Luiz, o José Boto, a diretoria não tem, o que eu recebi é que a diretoria não tem interesse no retorno do Gerson. Com relação à questão aí do Jorge Carrascal. O Jorge Carrascal teve interesse do Olympique de Marseille, da França. A equipe sinalizou com 15 milhões de euros, tá? O Flamengo comunicou que só aceitava negociar o Carrascal por 25 milhões de euros. Para começar a negociar por 25 milhões de euros. A gente teve, na sequência, o Olympique de Marseille se afastando, não se interessava em pagar os 25 milhões, e aí a gente recebeu uma informação de que o Napoli da Itália estaria interessado também no Jorge Carrascal e queria pagar 20 milhões de euros na contratação do atacante do Flamengo. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que garantiu que o Flamengo não vende o Carrascal, que houve sim uma sondagem do Napoli da Itália. Acredito que possa ter sido algum intermediário, não necessariamente o Napoli, que a Raiza Simplício falou que o clube, o Napoli, não procurou diretamente o Flamengo, tá? Então, o Napoli, o clube não procurou diretamente o Flamengo, ela tá passando que do Napoli não partiu a proposta, a sondagem, o que seja. Fonte ligada à diretoria do Flamengo afirma que realmente foi procurado, o Flamengo foi procurado com relação ao Napoli interessado no Carrascal, cerca de 20 milhões de euros, mas o Flamengo já sinalizou também que não aceita menos que 25 milhões de euros, então o jogador está hiper valorizado no mercado. Então essas situações aí, tá? O Gerson não tem interesse do Flamengo nenhum em repatriar o jogador, e o Carrascal, o Flamengo não tem interesse nenhum em vender e está colocando um valor já alto, até para evitar que o jogador seja negociado, tá? Então, galera, vimos aí, né, as informações do Paparazzo Rubro-Negro e do Flazoeiro também, certo? Os caras que têm contato direto aí com a diretoria do Flamengo e suas fontes são seguras, assim esperamos, né? E as informações foram essas, né? De que o Flamengo, na verdade, né, o Pedrinho não tem interesse em vender o Caio Jorge para o Flamengo, tá pedindo um valor de 50 milhões de euros, ele falou que não tá precisando de dinheiro, até porque ele é o dono do supermercado BH, né? Inclusive, saiu uma notícia aí falando de que somente os gado que ele tem na roça dá dele comprar o Flamengo. Isso foram palavras de Pedrinho, dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, né? E também falou sobre o interesse, né, de Olympique de Marseille aí, que no caso quem falou foi o Paparazzo Rubro-Negro, o interesse do Olympique de Marseille da França, que também caiu fora, e em seguida, né, o Napoli demonstrou interesse, mas queria pagar um valor inferior ao que o Flamengo está pedindo também, certo? E eu concordo, e é mais do que justo o Flamengo não querer negociar com o pai do Gerson, até porque ele fez de tudo, né, para que o Gerson saísse do Flamengo, e agora quer devolver o Gerson para o Flamengo, e com certeza querendo muito mais dinheiro do que foi o que o Flamengo vendeu, né? Então, o Flamengo tá certíssimo em não querer repatriar o Gerson aí nesse momento, beleza, galera? Então, vocês viram aí, essas foram todas as informações aí desse vídeo, beleza? Então, quem assistiu até aqui, agradeço e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E não perca os próximos vídeos, beleza? Então, até o próximo vídeo.